Êxodo capítulo 17, de 8 a 16. Abra sua Bíblia. Tem uma palavra de Deus muito poderosa. Parabéns a você que atendeu a convocação, que veio, que está mostrando que você não é crente domingueiro, não é? Que você ama a casa de Deus. Diz assim, Êxodo capítulo 17, de 8 a 16, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do monte, do outeiro, e a vara de Deus, o bordão de Deus, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram em cima do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, Moisés abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele se assentou nessa pedra. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué venceu, desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e deu nome a esse altar: o Senhor é a minha bandeira. Diga, o Senhor é a minha bandeira. Pai, estamos diante do Senhor. Nos submetemos à Tua majestade, ao Teu poder, ao escrutínio da Tua palavra. Nos submetemos à Tua voz, à Tua palavra. Fala conosco e Te louvo, porque esta palavra causará mudanças profundas no meio do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Queridos, sempre que nós estamos caminhando em direção ao cumprimento das promessas, nós enfrentamos adversidades. Sempre que as coisas estão caminhando bem e nós estamos rumo ao propósito, o inimigo se levanta. O inimigo é anti-Deus. Satanás odeia tudo que Deus ama. Se Deus ama as pessoas ao ponto de mandar seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, Satanás odeia profundamente os seres humanos. Muito bem, o contexto aqui é a caminhada pelo deserto rumo à terra de Canaã. Moisés, convocado por Deus, está liderando milhares de pessoas pelo deserto. Isto é, depois de 430 anos de cativeiro, de sofrimento no Egito, eles são libertos. E um direito deles de conquistar, de alcançar, de ter a sua própria terra, de ter a sua própria casa, de sonhar com uma vida melhor. E é isso que Deus lhes garantiu, lhes prometera, e nessa direção eles caminhavam. E quem não tinha nada a ver com eles, isto é, eles simplesmente estavam passando por aquela estrada, não mexeram com nada dos amalequitas, não roubaram nada, não tocaram em nada, mas Amaleque não quer a felicidade deles. Amaleque é uma figura, um tipo, uma
tipologia de Satanás. Então, quando se fala de Amaleque, está falando do inimigo, está falando do diabo. Então, veja só, como eu disse, o povo está caminhando para um propósito, eles não querem nada com Amaleque, não querem nada com aquele território, eles estão apenas passando por aquela região, por aquelas estradas, em direção a Canaã, a terra da promessa, mas simplesmente o inimigo se levanta e vem atacá-los. O que nós podemos aprender? Que, primeiro, tudo na vida, toda conquista, toda bênção, toda coisa boa, sempre haverá lutas para alcançá-las. Nada é de graça. Acorde, nada é de graça. Manter um bom casamento dá trabalho. Conquistar um bom casamento, alcançar um bom nível de relacionamento conjugal, dá trabalho. Manter esse bom relacionamento, dá trabalho. Ter filhos abençoados e felizes, dá trabalho. É guerra constante. Ser bem sucedido no trabalho, dá trabalho. Hoje eu li uma frase que dizia assim: o sonho de todo desempregado é ocupar exatamente o lugar na empresa que você está murmurando, reclamando de trabalhar. Porque quem está reclamando é quem tem. O outro que está desempregado, o sonho dele é o quê? É ter o trabalho. Não é assim? Então nós precisamos entender que todas as coisas nobres, boas na vida, são fruto de intensa batalha. Até porque se fosse o contrário, tudo que vem fácil vai fácil. O que vem fácil nós não valorizamos. Sim ou não? É por isso que as mães são tão agarradas aos filhos, porque elas sabem a dor que foi gestá-los. Paga qualquer preço, porque sabe a dor que foi gestá-los. Muito bem. Os amalequitas eram uma tribo de beduínos, que tinha sua base no sul da Palestina, e que se aventuravam no deserto. Isso é, eles moravam no deserto. Então preste atenção, quem está no deserto, quem está na luta, não quer que você atravesse o deserto e vá para a terra que mana leite e mel. Está claro isso? Portanto, quem é infeliz no casamento, não fica satisfeito se você é feliz. Isto é, aqueles que não conquistaram o que você conquistou, quase sempre, exceto os nobres, mas no geral essas pessoas, elas se levantam contra. Isto é, estavam no deserto e não queria que os outros saíssem do deserto. O propósito do diabo é que ninguém alcance terra prometida. O propósito do diabo é que a gente morra no deserto. E se está no deserto, ele ainda vai te atacar no deserto. Mas diga assim: mas Deus é minha bandeira. Diga mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Como eu disse, Amaleque é uma figura de Satanás. Versículo 16, Deus diz: e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor. Guerra de quem? De Deus. Diga: as minhas guerras não são minhas, é de Deus. As minhas guerras são do Senhor. Diz aqui: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Está falando de batalha espiritual, está falando da luta contra o inimigo. Enquanto houver terra, enquanto tiver dias dessa terra, haverá batalha intensa. E essa batalha só acaba com a volta de Jesus em levar o seu povo para seu reino de glória. Aleluia! A outra verdade é: Amaleque precisa ser enfrentado. Não adianta ficar correndo do inimigo. O inimigo precisa ser enfrentado. Diga assim: porque há um comigo,
o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o nome dos nomes, está comigo, e um com Ele é maioria. Glória a Deus. Então guarde isso. Todas as vezes que se levantar uma malequita contra você, ele vai bater em retirada, porque ele vai bater de frente com Deus. Agora, se você correr, você não vai ter vitória. Até porque, você já viu aqueles cachorros que vêm latindo para o seu lado e que você corre, ele corre atrás de você? Ele vem para o seu lado e você para, bate o pé, ele para, afasta e só fica latindo. Mas se você correr, ele corre atrás. O diabo é assim. O diabo não te respeita. O diabo só respeita a autoridade. Amém? Diga, eu sou autoridade em nome de Jesus. Eu tenho a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida. Portanto, quando o inimigo se levantar, em nome do Senhor Jesus, você precisa enfrentá-lo. Por quê? Se o diabo percebe que você está com medo, ele vai fazer mais barulho ainda. Ele vai continuar investindo contra você, porque ele vai entender, ela não sabe o poder espiritual que ela tem. Ele não sabe o poder espiritual que ele tem. Enquanto você não souber quem você é, enquanto você não souber quem você é em Jesus, o inimigo terá vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que diz respeito a você. Mas quando você souber que você tem toda a autoridade na terra, em nome do Senhor, poder sobre demônios, sobre cobras e escorpiões, contra todo o poder do mal, como diz lá em Marcos capítulo 16, quando você entender isso e tomar posse dessa autoridade espiritual, a Amaleque vai sair da sua frente. Com quais armas devemos enfrentar o inimigo? A primeira delas, oração, intercessão. Diga bem forte. Quando Amaleque vem guerrear contra Israel, e guarde uma coisa, o inimigo é covarde, não poupa ninguém, não quer saber se você está com dor, se você está ferido, se você tem trauma, se você está todo esfolado pela vida. O diabo, o ministério dele é matar, roubar e destruir. Ele não ama ninguém, não poupa ninguém. Mas Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então dê um glória a Deus bem forte. Diga, em Jesus eu tenho a vitória. Aleluia. Então veja só, aquele povo eram escravos recém-libertos. Eles ainda tinham mentalidade de escravo. Olha que coisa séria. Todos nós, a partir do momento que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos livres. Mas enquanto você não mudar a mentalidade de escravo, de perdedor para vencedor, as coisas não vão acontecer na sua direção. Isso é, nós precisamos tomar posse de quem nós somos em Jesus, para que nós vivamos em vitória. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo Jesus. Mas para isso eu tenho que entender, compreender, amém? E tomar posse. Então vejam só. Eles são escravos recém-libertos, não era exército, não tinha exército formado, e o inimigo não quer nem saber, vai para cima para matar. Olha para mim, o diabo não quer que você vá para Canaã. O diabo não quer que você vá para as conquistas. O diabo não quer que você seja feliz. Agora eu vou falar da Canaã espiritual. O diabo não quer que você vá para o céu. Isso está claro, igreja? Sim ou não? Como vencê-lo? Diga, oração, intercessão. Moisés vira para Josué e diz, olha, você reúne os homens, vai para a batalha, vai enfrentar Amaleque. Eu, Arão e Ur, nós vamos para o monte. Eu vou estar lá de mãos estendidas, orando, guerreando, intercedendo em favor de vocês.
Moisés sabia que o poderoso instrumento para vencer Amaleque não eram homens, não eram soldados, não eram espadas, não era exército. O poderoso instrumento para vencer a guerra era e é a oração. Portanto, a palavra do Senhor para a sua igreja é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo, as suas vitórias você vai conquistá-las lá no particular, lá no monte, lá no quarto da sua casa, lá no escondido, é lá onde ninguém está vendo, você vai estar travando as guerras diante de Deus, se levantando com força, com poder e autoridade contra todo o laço e todo o levante de Satanás, e de lá você vai gerar as suas vitórias. Tem alguém vivo aí? Dá um glória a Deus gostoso. E Moisés diz: vou levar a vara. É aquela mesma que ele tocou o mar e ele abriu o mar vermelho, que ele tocou lá no Egito, o rio. É a mesma. Ele diz: eu vou levar a vara, símbolo da autoridade. Agora vejam só, Moisés não vai sozinho, ele tem companheiros de oração, Arão e Hur. Eu te pergunto, você tem companheiro de oração? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Fala ainda que é melhor 2 do que um só. Porque se um sozinho estiver, se cair, ficará prostrado, mas se tiver outro com ele, o levantará. Dê um glória a Deus. Portanto, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos do apoio dos irmãos, nós precisamos do convívio da célula. Está enfrentando uma guerra, vai na célula, pede os irmãos para orar, me ajudem a clamar, chama gente de oração, reúna, faça propósitos, clame ao Senhor, busque ao Senhor, mas não abra mão desse instrumento poderoso. E o Senhor diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Glória a Deus bem forte. Então Moisés leva para a guerra Arão e Hur. Eu te pergunto, você tem parceiro de oração? Pegou? Você tem parceiro de oração? Quem é que ora com você? Quem tem parceiro de oração e levanta a mão? Alguns têm. Glória a Deus. Tem que ter parceiros de oração. Gente que luta conosco. Gente que você só manda uma mensagem, um recado, né? Olha, eu estou enfrentando a luta tal, entra nessa guerra comigo aí, aleluia, glória a Deus. Por isso é que eu falei domingo e hoje estou falando novamente, não fique sozinho na caminhada espiritual. Você não pode andar sozinho, porque senão vem a guerra e você é vencido. Então olha para quem está do seu lado e diga: eu preciso de você, eu preciso das suas orações. Muito pode a súplica do justo. Glória a Deus. Segunda coisa, então diga comigo. Então diga comigo. Moisés tinha companheiros de oração, de intercessão. Então vai uma dica. Leve a sua célula para orar lá no sítio Betel. Está dentro da cidade, não tem mais desculpa. Antes era longe, agora está dentro da cidade. Entra no distrito industrial, entra direto ali. A única entrada que tem. Entra direto, vai até aquela cerca, da cerca para lá é o sítio. Vá para lá, vá orar, vá buscar a face do Senhor. Amém? Segundo instrumento para vencer Amaleque, para vencer o inimigo, atos proféticos. Vamos lá. Diz aqui que enquanto Josué e os homens estavam na guerra, no tete a tete, espada na espada, Moisés estava com as mãos estendidas, orando, proclamando, declarando a vitória, afirmando a vitória do povo de Deus. Glória a Deus. Isso é um ato profético.
Isso é, ele não está lá embaixo, ele está no monte. Ele está com o bordão estendido, ele está crendo no agir de Deus. Portanto, eu quero te dizer que você precisa estar atento aos atos proféticos. Quando Moisés cansava, quem consegue ficar 10 minutos assim? Vai cansar, não vai? A tendência é a mão baixar. Quando a mão dele abaixava, o que acontecia? Amaleque prevalecia. Sabe o que é isso? Os homens de Israel morriam ao fio da espada. Olha que guerra. Ele lá de cima do monte, em cima lá, olhando os homens lá embaixo, e ele vendo os soldados de Israel caindo, morrendo, sendo feridos, sendo engolidos, e ele com a mão cansada, ó, para manter a mão em pé. Preste atenção, há muita importância nisso, ó. Esse estender as mãos e declarar a vitória, estender as mãos e proclamar a bênção, estender as mãos e declarar os territórios abençoados e conquistados para a glória de Deus. Aleluia. Moisés segurava em suas mãos o bordão. A vara era aquela mesma que ele tocou o mar vermelho e se abriu, a mesma que ele usou para tocar a pedra onde saiu água para o povo no deserto. Atos proféticos são feitos na terra, mas têm ação no mundo espiritual. Os atos proféticos emitem sinais no céu. Quando Jacó, cansado da viagem, deitou à beira do caminho, pegou uma pedra, fez dela um travesseiro, dormiu, sonhou com uma escada que tocava o céu e anjos de Deus subiam e desciam, e Deus vem e fala com ele em sonhos. Ele acorda, ele faz uma liberação, ele libera palavras de compromisso e de aliança, pedindo que se o Senhor o guardasse, se Deus o abençoasse, se ele fosse em paz e depois voltasse em paz para sua casa, para sua terra, que Deus seria o seu Deus, e de tudo que ele ganhasse, ele entregaria o dízimo. Assim que ele acorda, ele pega a pedra, põe em pé, derrama azeite sobre ela, fazendo ali um ato profético. E quando ele volta, depois de anos, que agora ele vem milionário, bilionário de lá, ele para e estende ali, naquele mesmo local, um altar ao Senhor. Ceia é ato profético. E por isso que Jesus manda repetir, ministrar sempre a ceia. Nós não podemos participar sem entendimento do que nós estamos fazendo. É a declaração, primeiro, eu sou de Deus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu fui lavado por Ele, eu pertenço a Ele. Segundo, é uma declaração de que a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Glória a Deus. É uma declaração no mundo espiritual da presença de Jesus. Ceia é isso. Batismo é outro ato profético, é uma declaração pública para que todos vejam, saibam de algo que aconteceu aqui dentro, ó, de uma graça interna, algo que aconteceu aqui no meu coração, que foi a entrada de Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu não consigo entender crentes que vão ficando a vida toda, que se dizem crentes e que fogem do batismo. Ceia, batismo. Quando Josué deu as voltas ao redor dos muros de Jericó, era outro ato profético. Foram cercando, todo dia davam uma volta ao redor do muro daquela cidade. Era um ato profético. Ele estava declarando no mundo espiritual que aquela cidade seria conquistada. E depois que ele faz os atos proféticos, diz a Bíblia que Deus derrubou os muros. Dê glória a Deus. Chegar num território, na nossa casa, ungir os móveis, ungir os quartos, ungir utensílios, consagrar, nós estamos fazendo atos proféticos.
andar pela rua, na rua do nosso bairro, da nossa cidade, ungir, orar, profetizar. Estamos conquistando o território no mundo espiritual. Isso é ato profético. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira arma para vencer Amaleque, diga: oração e intercessão. Segunda arma, qual é a segunda? Atos proféticos. Atos proféticos. Terceira arma, unidade, apoio, comunhão. Mas Atos 4,32 diz assim: o grupo de crentes estava unido em seus corações e em espírito. De fato, eles compartilhavam todas as coisas, viviam em harmonia uns com os outros. Glória a Deus. Então, as mãos de Moisés eram pesadas. O que fizeram então? Quando Moisés baixava a mão, o que acontecia? Amaleque vencia. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia os inimigos. Tiveram então a seguinte ideia: arrumaram uma pedra grande, rolaram essa pedra, colocaram ela como que uma cadeira. Moisés sentou nessa pedra, Arão segurou um braço de Moisés, ficou em pé, segurando o outro braço de Moisés, de forma que Moisés ficou sentado, orando e com as suas mãos erguidas. Glória a Deus. Diga: unidade. O diabo jamais terá vitória sobre um povo que anda em unidade. Unidade. O grande laço de Satanás é dividir a nossa casa. Começar um zum entre marido e mulher, entre filhos e pais, pais e filhos. Mas quando você vê um povo unido, o diabo fica louco e ele bate em retirada, porque não é possível vencer quem está unido. Quem tem unidade de propósito. Por isso é preciso ficar muito atento se é assim na sua casa, é assim na igreja, é assim na célula. Pode notar, o inimigo sempre atenta contra a unidade. É um questionamento daqui, é uma coisinha daqui, uma fofoquinha dali, uma conversinha daqui, uma dúvida dali, uma descrença dali, uma zoada ali. É um beijinho, um biquinho. É muito importante perceber que o Novo Testamento dá mais atenção sobre a unidade da igreja do que sobre céu ou inferno. Deus deseja que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. Quero orar com vocês, orar para o Senhor te fortalecer. Eu quero orar com quem quer fazer um compromisso. Deus, eu quero me posicionar para ser um homem, uma mulher de oração. E eu quero me levantar para ser intercessor na tua obra. Eu também quero que o Senhor me dê parceiros de oração. Eu quero ser um Moisés na guerra. Semana que vem a gente vai seguir, falar sobre Josué, dar sequência a essa palavra. Hoje eu parei aqui para orar com vocês, para não cansá-los. Mas a palavra é oração. Olha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, você ora meia hora por dia, só meia horinha. Só meia horinha. Meia horinha. E depois quer vitória, né? Meia horinha. Tem tempo não, né, irmão? Como é que vai ter vitória? É na guerra, irmão. É para subir ao monte, é para fazer do seu quarto um local secreto. É lá que você vai conquistar as suas vitórias. É lá que você vai derrotar Satanás e suas obras. É lá que você vai acertar sua vida. É lá na oração que Deus vai te quebrantar e você vai mudar o coração, as coisas ruins na mente.
Senhor está te chamando, igreja, para oração. O Senhor também te chama para os atos proféticos. Estender as mãos e declarar a vitória. Continuar orando até que a vitória seja completa. Não é fazer uma oração e largar, é continuar como Moisés. Cansou, tinha gente do lado para segurar os braços, para manter os braços erguidos. Deus está te chamando para apoiar, para abençoar os irmãos, para ajudar os irmãos, para fortalecer os irmãos. Venha ao altar e vamos orar. O Senhor está te chamando para andar em unidade. Andar em unidade, andar junto, está colado, está firme, apoiando, porque eu digo que você precisar de apoio, você vai ter. Então apoie, esteja junto, abençoe. Venha também, traga suas guerras, traga seus problemas e coloque aqui aos pés de Jesus. Isso é um ato profético também, ir à frente. Quando eu saio do meu lugar, eu me levanto, eu estou indo ao altar, eu estou dizendo, eu estou entregando nas mãos de Jesus. Obreiros, passa a óleo na testa do povo aí e manda oração sobre o povo, por favor, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas. Você vê que hoje Deus vai te abençoar, já te abençoou na palavra, mas vai te abençoar mais ainda. Deus vai derramar da sua graça sobre a sua vida. Aleluia! Comece a clamar ao Senhor. Erga a sua voz. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Erga a sua voz, é para orar, até ter vontade. Erga a voz. Erga a voz. Apresenta suas lutas, suas guerras. Apresenta também sua frieza. Peça para Deus tocar fogo no seu coração. Você ter mais paixão pelas coisas de Deus. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo